Olá! Ontem assisti Hamnet e falo sobre isso, sobre as minhas opiniões. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos a Hamnet. Finalmente fui assistir Hamnet ontem no cinema. Ele tem nota 8.1 no IMDb, tá muito bem cotado nas premiações, principalmente a Jess Buckley. Ela já faturou 2 prêmios de melhor atriz no Critics' Choice e no Globo de Ouro. O próprio filme também faturou melhor filme de drama no Globo de Ouro. E vem com uma história sobre lacunas. É uma ficção explicando alguns pontos obscuros da história de William Shakespeare, que, aliás, você só ouve o nome completo numa das últimas cenas do filme, indicando que o foco não é exatamente esse. A direção e roteiro são assinados pela Chloe Zhao, vencedora de Oscar. E outro ponto também importante é que é uma adaptação, é um roteiro adaptado de um livro de mesmo nome, da Meg O'Farrell. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que a presença dessa dupla de mulheres escrevendo a história, roteirizando e dirigindo Hamnet traz um componente feminino que preenche essas lacunas que existem de fato na vida do Shakespeare de uma forma que eu gostei demais. Eu acho que antes disso havia um certo pecado aí cometido de omitir a vida de casado do Shakespeare. Na minha opinião, foi feito justiça com Shakespeare, com a família dele. Por causa dessas lacunas todas, e talvez por a gente estar inserido numa sociedade patriarcal, e é claro, o peso da obra de Shakespeare é algo que não é possível a gente medir, e então o foco todo, de repente, das narrativas a respeito dele, ficam nas peças, na carreira dele londrina, esquecendo, relegando a um segundo plano a família dele, que morava no interior, um pouquinho afastada. Mas o Shakespeare, mediante tudo que ele escreveu, mediante o conhecimento profundo do ser humano, não é possível que ele não tivesse uma família que ele cuidasse, que ele amasse e que fosse de fato a família dele. 3 filhos, frutos desse casamento, e que ele amava. Ele sim estava distante porque o trabalho dele pedia isso. Como é que ele ia fazer tudo que ele fez se ele não estivesse em Londres? E a família não conseguia ir para Londres. Enfim, foi feito justiça, na minha opinião. Minhas opiniões continuam nelas, né? Eu não chorei na história. Todo mundo falou, nossa, você vai chorar, leva um lencinho e tal. Chego no cinema, esqueci de levar lencinho de papel, pego um guardanapo ali da recepção. Falei, vou precisar, né? Mas não precisei. Meus olhos encheram de lágrima na última cena, mas eu não chorei, mas isso aí é opcional. Choro é opcional. Eu adorei que a Agnes, a esposa do Shakespeare, como ela é chamada no filme, ela era filha de uma bruxa da floresta. E ela mesma fazia encantamentos, usava ervas para curar as pessoas. Ela faz isso na prática ali em cena. Ela tem um sexto sentido, ela vê coisas que os outros não veem. Ela também é bruxa e eu adorei como a bruxaria entra nessa história e como ela é retratada, que se coaduna muito com as minhas bruxas em algumas das minhas histórias. Eu achei de uma generosidade, de uma assertividade e de uma magia incríveis. Outro ponto que eu achei muito legal foi os aspectos médicos abordados pelo filme, e é claro que de uma forma indireta, mas você não faz ideia de como era a vida há 500 anos atrás. Eu já li a biografia do Shakespeare, algumas, para fazer vídeos aqui pro canal e tudo mais. E lá há 3 filhos, tá? A primeira filha é um casal de gêmeos. Você lê isso aí, normal, tanta gente tem gêmeos, né?
vai ter um parto de gêmeos lá em 1600, 1500, sei lá o quê. Vai lá, vai. Você não faz ideia. Até pouco tempo, aqui no Brasil, você não tinha ultrassom. Você estava grávida e você só ia fazer um raio-x se tivesse uma emergência. Isso aconteceu com uma ex-sogra minha que estava grávida de gêmeos e não sabia. Porque ela não teve nenhuma emergência, não fizeram raio-x. É claro, isso há 50, 60 anos atrás. Era isso que acontecia. Você não tinha um ultrassom e ela descobriu ali no parto que eram gêmeos. Só que volta 500 anos atrás. Como é que acontecem esses partos de gêmeos? Já parou para pensar nisso? Pois nesse filme você vai entender como é que é. E assim, eu achei... Naquela hora eu falei, caramba, que loucura! É uma vida, 500 anos atrás, é uma vida muito louca e muito diferente da que a gente vive. Você, para se manter vivo, é muito difícil. Um ponto que todo mundo está comentando é sobre o amor, né? Os laços de amor, o luto, todos esses... Então eu não vou falar sobre isso não, porque tem isso lá na história, como você se recupera, as fases de se você se recuperar do luto. O que eu vou chamar a atenção aqui foi o que para mim foi mais forte, que foi como a arte pode te ajudar a metabolizar esse monte de sentimentos que a gente tem, que a gente sente, que a gente sofre. Porque é isso, é como foi colocado ali, termina nessa cena da arte metabolizando uma perda que não tem tamanho. E foi ali que eu me emocionei. Porque eu acho que eu lido mais com a arte. Como eu não sou mãe também, eu acho que... imagino que quem é mãe e vai no cinema leva a caixa de caixa de lenço. Mas comigo é um pouco menos intenso, só que a arte metabolizando tudo isso é lindo. E isso para mim não tem preço e foi o momento, encerra e é mágico. Enfim, gostei demais. 8.1 é uma nota super bacana. É um filme que merece ser assistido, merece ser bem premiado aí. Espero, a gente tem lista do Oscar saindo. Acho que amanhã a gente vai descobrir tudo isso e eu fico por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.